Olá, amigos! Estamos no ar com o Em Discussão e no programa de hoje a gente vai conversar com o vereador Lucas Aribé, ele que é o autor do projeto de lei número 238/2019, que institui a Semana para a Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva. Este é o assunto de hoje do Em Discussão, que já está no ar. Estamos recebendo a visita de forma remota por causa da pandemia do coronavírus do líder da oposição na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Lucas Aribé, que vai falar sobre o seu PL, o de número 238/2019, que institui a Semana para a Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva. Vereador, seja muito bem-vindo. Nos conte como é que surgiu a ideia de criar essa semana. Olá, Bruno. Olá, você que nos acompanha. É uma satisfação estar falando de forma remota, mas levando conhecimento, levando informação para a comunidade que nos acompanha. E veja, esse projeto surgiu de uma demanda do deputado Irã Barbosa, que nos procurou. Inicialmente, ele havia programado o projeto para ser apresentado na Assembleia Legislativa, ou seja, tornando uma lei estadual. E nós gostamos muito da ideia, da proposta, e fizemos concomitantemente um projeto de lei para ser apresentado na Câmara Municipal de Aracaju, para que a gente tivesse esse reforço legislativo. Portanto, uma lei estadual e uma lei municipal ao mesmo tempo. Essa foi a ideia inicial. Certo. É uma forma de ampliar a força da lei, tanto na esfera estadual como na municipal. Agora, o senhor chegou a conversar com pessoas ligadas à educação. Como é que foi o trâmite? Como é que foi a construção desse projeto de lei? Veja, quando o deputado procurou, ele já havia feito todo esse levantamento, estudo, né, com os agentes da educação, e aí, para que eu desse uma opinião, né, se estava tudo ok, se precisava fazer alguma emenda, enfim, e aí foi quando a gente se engajou e apresentou coletivamente, né? Claro que em casas diferentes, mas todo esse levantamento junto ao público-alvo já havia sido feito pelo deputado. Agora, vereador, para os nossos telespectadores que ainda não conhecem um pouco da educação inclusiva, o que é a educação inclusiva e qual é a importância dela? Veja, infelizmente, em pleno século XXI, nós ainda precisamos falar nessa expressão educação inclusiva. Eu acredito que uma educação que exclui alguém não é educação, já começa daí. Então, toda educação deve ser inclusiva, né? A partir do momento em que eu aceito qualquer aluno ou aluna com as suas diferenças físicas, sensoriais, intelectuais, de credo, de raça, condição social. Então, eu estou incluindo todos os alunos. E essa terminologia foi criada para quê? Para diferenciar o público das pessoas com deficiência, com altas habilidades, com superdotação, né? Então, foram criadas ao longo dos anos políticas públicas direcionadas a esse público específico. Então, por isso que se dá essa denominação de educação inclusiva. Nós já passamos pela educação especial, que era aquela com os alunos segregados em escolas especiais. Isso já foi superado e hoje todos os alunos estão na sala inclusiva. É bem verdade que eles têm no contraturno o atendimento educacional especializado, né, nas salas de recursos multifuncionais, mas que hoje a presença dos alunos em sala de aula, em sala inclusiva, é algo frequente e a cada dia com muito mais alunos, né, mostrando aí o interesse de buscar educação, o interesse de se profissionalizar, enfim, de exercer a cidadania de forma plena. Isso mesmo, vereador. Inclusive, como o senhor bem falou da educação especial, não é nem um passado tão distante. Até bem pouco tempo, tínhamos essa segregação de alunos em sala de aula, que foi mudou o pensamento, mudou a política pública, e é uma forma de agregar e trazer todos para o mesmo ambiente, até porque somos uma sociedade como um só, né?
Sim, sim, sim. Então, essa evolução que a gente teve, né, no cenário nacional veio em função, claro, não só dos documentos jurídicos que o Brasil assinou como signatário de leis aí, federais, internacionais, melhor dizendo, a questão do Tratado de Marrakech, a questão da não discriminação, né, da lei da educação inclusiva, da Convenção da ONU, até chegarmos aí, um pouco antes, à Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Todas essas leis vieram como um reforço e a cada dia, né, de acordo com o período que a gente ia vivendo, com o tempo, então a gente passou daquela fase, a pessoa com deficiência era chamada de animal, né, era chamada de excepcional, especial, pessoa portadora, e hoje já se diz pessoa com deficiência. Então nós fomos evoluindo e ainda precisamos evoluir muito mais para que os nossos ambientes sejam de fato inclusivos. E essa colocação, essa mudança de pensamento no quesito da educação é até importante porque cria um pensamento para a sociedade que, como a gente sabe, a gente vive numa sociedade muito preconceituosa e com essa inclusão a gente pode até mudar o paradigma e o pensamento dessa sociedade atrasada. Não tenha dúvida. E para isso, né, nós precisamos ainda dessa sensibilização, sabe? Precisamos que o poder público também faça muito mais do que está sendo feito, né? As leis estão aí, nós não precisamos de mais nada, precisamos pôr em prática tudo isso que já está garantido no papel. Então, fazer educação inclusiva não é nada de outro mundo, não é nada impossível de se realizar, não. O que nós precisamos é preparar o ambiente educacional, a estrutura curricular dos professores, para que eles tenham já o conhecimento, né, de educação inclusiva e as suas nuances na faculdade, a questão da Libras, Língua Brasileira de Sinais, para que todos os alunos aprendam desde as séries iniciais a Libras, porque é o segundo idioma do nosso país, né, é o segundo idioma oficial, é o primeiro para a pessoa surda. Então tudo isso precisa ser discutido e para que a gente ande realmente, Bruno, que dê passos significativos, a gente precisa estabelecer a curto, médio e longo prazo, ou seja, planejamento estratégico. E como é que está essa preparação na educação de Aracaju, no quesito educação inclusiva? Veja, o município de Aracaju tem realizado alguns cursos de formação continuada para os professores, quando as oportunidades surgem, não é diário, não é algo constante, infelizmente. Então é preciso esse reforço, né? Nós precisamos ter um calendário anual para que todos os professores e professoras tenham a oportunidade de aprender. Então, a questão das tecnologias assistivas, a questão da língua brasileira de sinais, né? Formas de adaptar livros, conteúdos, avaliações e a sensibilização. É um trabalho que eu sinto falta na grande maioria das escolas. Nós precisamos preparar os colegas, os alunos, os funcionários, todos, né, os diretores, os coordenadores. É um ambiente. Se o ambiente não for inclusivo, nada vai funcionar. A pessoa com deficiência vai se sentir desprezada, discriminada, desrespeitada e provavelmente ela vai sair da escola, procurar uma outra e ficar nessa, né? Vai para um canto, vai para outro, não consegue aqui, não consegue ali, e isso não é fazer educação. Ou a gente faz educação, né, com todas as letras, ou é melhor dizer que isso é outra coisa. Estamos conversando com o líder da oposição na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Lucas Aribé, que está falando sobre o seu projeto de lei número 238/2019, que institui a Semana para Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva. Ora, vereador, como é que foi a discussão desse projeto com os colegas de parlamento? Veja, começou até bem, né? A gente estava com o projeto evoluindo rapidamente e, inclusive, a Assembleia já aprovou antes. Nós já temos a lei estadual
do deputado Irã Barbosa. Lá na Câmara a coisa foi um pouco mais lenta, mas infelizmente por conta dessa pandemia e agora a gente só tem sessão apenas dia de quarta, o que é que acontece? Nós temos muitos projetos acumulados e o presidente está adotando o sistema de rodízio. Esse projeto foi votado há um bom tempo, já tem mais de um mês, ou cerca de um mês que a gente votou, e ainda está na terceira discussão. Quer dizer, precisamos ainda da redação final também, para depois enviar para a sanção, mas é um projeto tranquilo que vai ser aprovado por unanimidade. Ora, vereador, na visão do senhor, como é que o senhor observa a educação inclusiva em Aracaju? O que é que deve ser feito para melhorar a qualidade de ensino e criar uma forma para que todos tenham acesso igualitário à educação? Veja, Bruno, nós precisamos de, primeiro, uma gestão, não importa quem seja, né? Uma gestão mais dedicada a esse tema. Nós precisamos estruturar melhor a Secretaria Municipal de Educação. Nós precisamos fazer com que cheguem recursos tecnológicos, chegue material que vem enviado pelo MEC, inclusive, né? E que os professores tenham conhecimento, saibam lidar com aqueles recursos, porque às vezes chega um equipamento e ninguém sabe mexer com aquele equipamento. Por exemplo, impressora Braille, a pessoa precisa fazer um curso, um curso para poder trabalhar com a impressora Braille. Da mesma forma, chegou um software de computador que vai ser instalado para a pessoa com deficiência utilizar. Beleza, mas tem que conhecer aquele software, não é só instalar, sabe? Então, essa preparação, além dos cursos, né, que eu já falei, além dessa sensibilização em todo o ambiente escolar, é preciso que se estabeleça uma política pública municipal, sabe? E é uma coisa que não vai ser de um dia para o outro. Nós precisamos de tempo, mas a educação não espera, né? Porque a cada dia que passa a gente está perdendo um dia. E aí o aluno está sendo prejudicado diariamente. A gente tem informações de pessoas com deficiência visual, por exemplo, Bruno, que já estão praticamente concluindo o ensino fundamental e não sabem ler nem escrever em braille, nem em tinta. Quer dizer, essa pessoa deve estar fazendo provas orais. E isso é um absurdo, isso é desrespeito à pessoa. Todo mundo tem que aprender a ler e a escrever, quer seja em braille, em tinta, né? A pessoa surda tem que ter o conhecimento da Libras, porque a língua oficial é a primeira língua para a pessoa surda, né? Então, primeiro eles aprendem Libras, depois o português. Mas isso está faltando também a questão das escolas bilíngues, sabe? É o que eu falei lá, tem que haver esse planejamento com ações a curto, médio e longo prazo, porque nós vamos ficar fazendo paliativos, nós vamos fazer pouca coisa, sabe, para dizer que estamos fazendo, e não deve ser por aí. Como o senhor bem falou, a língua brasileira de sinais é a língua mãe para os surdos, é a primeira língua deles, né? E é essencial que uma pessoa surda tenha esse conhecimento até que ela possa ter o seu discernimento, possa ter a sua independência. Isso é essencial, né? Sim, sim. E da mesma forma, né, a toda a comunidade escolar, os alunos principalmente, que são os colegas da pessoa surda, todos precisam aprender a Libras, né? Ela está aí, não é nada. As pessoas preferem aprender inglês, espanhol, francês, é o que as escolas ensinam, né? Na verdade, as escolas deveriam ensinar Libras, e é uma outra luta que vem avançando aí. Nós já temos uma PEC, né? Um projeto de proposta de emenda constitucional, que deve ser votada, não sei se esse ano ainda, talvez no ano que vem, por conta da pandemia, mas que o Brasil vem avançando também nesse aspecto. Estamos conversando com o vereador Lucas Aribé, ele que é o autor do projeto de lei número 238/2019, que institui a Semana para a Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva. O vereador, a educação inclusiva é algo muito macro. Precisa que toda a comunidade escolar
tenha ciência da importância que é essa educação inclusiva, porque é um projeto que vai englobar toda a sociedade. Sim, não tenha dúvida, Bruno. E é por isso que, quando nós elaboramos esse projeto, nós pensamos em alguns aspectos que são fundamentais para que haja essa transformação. Primeiro, é a não discriminação. Então, não discriminar é você respeitar. Outra coisa, da sensibilização, que é aquilo que você falou lá no começo. Muitas pessoas não sabem o que é educação inclusiva. Então, é preciso compreender o significado, os objetivos, né? E outro detalhe importante é a disseminação do conhecimento e a preparação dos profissionais que vão estar naquele dia a dia ali. Mas eu quero dizer uma coisa, bem claro, deixar bem claro aqui. Eu não estou falando que é para o professor se especializar em pessoa com deficiência, em pessoa com superdotação. O professor deve se especializar em ensino, em educação, né? Afinal de contas, todo mundo é diferente. Então, tem pessoas que não têm deficiência física, sensorial nenhuma, mas têm dificuldade de aprendizagem. Então, eu não gosto de matemática, não gosto de química, né? Quais são as diferenças entre cada um, entre as pessoas, sabe? A disseminação da Libras, o conhecimento das tecnologias, tudo isso faz parte e deve ser o pontapé inicial, eu repito, do governo municipal, assim como o governo estadual também, precisam fazer programar ações efetivas, não apenas durante a semana, né, do dia 14 de abril, mas sim que ao longo do ano essas ações aconteçam. Eu acho que a palavra principal desse quesito seria respeito. Respeito às diferenças, respeito ao próximo. Exatamente. Respeito é bom, todo mundo gosta, né, como diz o ditado, e nós precisamos lembrar que a pessoa com deficiência, com altas habilidades, com superdotação, não está ali na escola, não é para passear, não é para ser uma afetiva, ela está ali para aprender, assim como qualquer outro aluno, né, que escolhe uma escola perto de sua casa, perto de algum amigo, perto de algum familiar, enfim. Mas o cara está ali para aprender e não para passar o tempo, porque os pais trabalham o dia todo, nada disso. Ninguém vai para a escola para não fazer nada, né? Vereador, são com projetos como esse que o Poder Legislativo Municipal faz o seu papel, que é ajudar a construir uma sociedade melhor para todos, né? O Poder Legislativo tem essa responsabilidade, né? Essa função que é primordial do vereador, do deputado, do senador, que é legislar. Então, a gente legisla em função do que vem acontecendo na nossa sociedade, né? O porquê fazer ainda, criar uma semana de sensibilização, tarará, é porque, infelizmente, ainda é necessário. Nós precisamos chamar a atenção do poder público, sabe? Porque às vezes só se aprende, ingressam com ações judiciais no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, e não é por isso, sabe? Tem pais e mães de alunos que não gostam de ficar indo para a justiça porque o aluno foi discriminado, porque o professor desrespeitou, porque a escola não tem tecnologia, não tem acessibilidade, não tem ninguém que sabe Libras, não tem o profissional de apoio escolar para uma pessoa autista, para uma pessoa com deficiência intelectual grave, sabe? Pais que não querem ficar se desgastando com justiça. E aí, meus amigos, a gente precisa fazer com que as autoridades acordem, tenham um pouco de empatia, tenham um pouco de atenção, respeito, e não lembrem desses pais, dessas mães, só na época de votar, né? Que seja um trabalho constante, e a família é fundamental nessa interação junto à escola, família e aluno. É um tripé que tem que ser mantido, porque senão a educação inclusiva não funciona.
Vereador, muito obrigado por sua participação. Queria que você deixasse aqui um recado aos nossos telespectadores e aos aracajuanos que estão assistindo nesse momento. Olha, Bruno, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar no seu programa, agradecer à comunidade que nos acompanha também no dia a dia parlamentar e dizer que a função do vereador é trazer para a Câmara os anseios da comunidade, é ouvir das ruas, das redes sociais, né? E a gente vem sempre buscando trazer leis novas, modernas, para nossa cidade não só se prepare para as futuras, isso serve de uma forma de cobrança e fiscalização do poder público. Essa é a função primordial do parlamentar. Mais uma vez a gente agradece e está à disposição do amigo. Obrigado, vereador. Chegamos ao final do Em Discussão de hoje. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia, e a gente se vê na nossa próxima edição. Obrigado e até lá.